meu nome é Carolina e nós estamos aqui hoje para falar nessa segunda fase do exame da ordem, no seu preparatório, sobre a marcação que se pode e não se pode fazer no seu código, na sua legislação. Inicialmente, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para te parabenizar pela aprovação na primeira fase. Se nós verificarmos a quantidade de candidatos que temos a cada exame nessa primeira fase e a quantidade daqueles que logram êxito em alcançar a segunda fase, realmente percebemos que a peneira é bastante fina, né? São selecionados muitos poucos candidatos. Então, é muito importante que você já se sinta bastante animado e feliz por essa aprovação. Mas agora a gente tem que começar, então, a focar o nosso estudo, principalmente para a hora da prova. O que é extremamente importante é que você possa contar, nesse momento, com um amigo, não é? O seu código, ele pode funcionar como um amigo. Eu brinco, né, com os meus alunos de que você deve estudar por aquele código que você vai usar na hora da prova, ganhar intimidade com ele. Não é bom que, por exemplo, nas vésperas da prova, você adquira um código novo e abra esse código na hora da prova. Até como professora, pessoalmente, quando eu percebo que o aluno, durante a minha prova, abre aquele código que até estala de tão novo e de nunca aberto que foi, eu já sei que ali não tem nenhuma cola, não tem nenhuma anotação, porque aquele aluno sequer se preparou para fazer aquela prova. Na realidade, na graduação, a cola dele certamente virá de outro lugar, vai procurar olhar de um colega, por exemplo, né? Mas a gente aqui na prova da ordem tem que ficar bastante atento com relação a isso. Afinal de contas, você se preparou pelo menos durante 5 anos para estar aqui. Aliás, você se preparou durante 5 anos não para estar aqui, mas para conseguir a sua carteira que vai te habilitar a exercer a advocacia, que vai te habilitar a exercer essa profissão, que é uma profissão muito antiga, uma profissão muito nobre, que você inclusive pode exercê-la com bastante nobreza e valorizar a sua carreira. Então nós vamos analisar aqui nesse momento o edital principalmente, e o que a gente pode e o que a gente não pode fazer no momento do nosso estudo com o nosso código. Eu sei e já ouvi bastante dos meus alunos da graduação, muitas vezes quando a gente abre aquele código no início da prova e nós encontramos aquelas palavrinhas, um clássico, artigo 150, inciso 3, a linha B, o aluno escreve lá, princípio da anterioridade ou simplesmente anterioridade. É bastante comum que a gente ouça do aluno, professora, não, mas é que eu estava estudando e eu gosto de estudar fazendo as minhas anotações. Você não pode fazer isso, né? Não sei se você realmente acredita que você fez isso ao estudar ou se aquela é uma desculpa, né, para nós. Eu finjo que nunca fui aluna, né? Finjo que estou ali acreditando na boa-fé do aluno. Mas na hora de você fazer o exame de ordem, o fiscal, ele não vai pensar nisso. Ele vai pensar que você fez uma anotação ali dolosa, que você fez uma anotação ali que vai servir de cola nesse momento da prova. Então, nós precisamos conhecer muito bem esse edital. Se você está fazendo a prova, você tem que conhecer aquilo que regulamenta a sua conduta, o que você pode e o que você não pode fazer, até porque as consequências são extremamente graves. Então, nós vamos tratar hoje sobre marcação de código. Acompanhe comigo, que eu coloquei, inclusive, aí para você, uma situação bastante desconfortável que já aconteceu com alunos. Um candidato de Osasco tinha respostas anotadas a lápis. Ele foi pego, veja só, colando no exame de ordem. Ele tinha as respostas da prova anotadas a lápis nas páginas do Código Penal, código que pode ser consultado. Diante de uma situação dessa, o que pode acontecer com esse candidato? Esse candidato pode ser submetido, inclusive, a um inquérito policial.
esse candidato pode ser submetido até a uma investigação que venha lhe proibir de ser incluído nos quadros da advocacia, dos quadros da Ordem dos Advogados. Essa situação é muito grave. Nós não podemos correr o risco de, após longos 5 anos, e lembrando até aquele último período, aquele mais cansativo, em que você praticamente já está louco para sair do curso, a gente não pode deixar que toda essa preparação, que esses anos em que você gastou tempo e dinheiro, e mesmo que você tenha feito uma universidade pública, mesmo que você tenha uma bolsa de estudos, gastou tempo e dinheiro sim. Porque você gastou tempo, né, ocupação sua durante as aulas, estudando, se preparando para aquelas aulas, se locomovendo até a faculdade, dinheiro, porque afinal de contas você vai gastar com livros, com códigos, com todo um material para te preparar, para te calcar melhor para o exercício dessa profissão. Então, depois de todo esse tempo, desses longos 5 anos, pelo menos, isso até para aqueles que preferiram terminar o seu curso, por exemplo, e decidiram começar a se preparar para o exame de ordem, então, que demoraram um pouquinho mais para chegar aqui nesse momento, ou que estão até não na primeira vez nesse momento, vamos então trabalhar agora para que seja a sua última segunda fase do exame de ordem. E isso vai acontecer após o seu êxito. Vai ser a sua última segunda fase, não por uma exclusão, não porque você foi pego colando. E cuidado, porque o edital ele é muito minucioso, ele é muito detalhado. E na dúvida, meus amigos, infelizmente, durante o exame de ordem, na dúvida, quem vai ter razão não é você. Diferente de uma universidade, onde você tem outras oportunidades, um local onde o professor está torcendo para formar aquele aluno e que eventualmente um deslize vai ser entendido sim como um mero deslize até, aquele aluno que eventualmente esteve colando. Nós temos situações, já vivenciei situações de alunos excelentes que eu percebi inclusive durante a prova que estavam ali consultando material que não poderia ser consultado. Nós tivemos um caso inclusive de um aluno que eu chamei a atenção dele, conversei com ele, e ele veio me explicar e até me apresentou. Naquele dia, ele tinha acabado de enterrar a avó dele. Então, a gente sabe que, mesmo você sendo uma pessoa absolutamente correta, esse tipo de situação, você pode perder a cabeça e acabar fazendo isso. Só que no exame de ordem, você não vai ter um professor que está ali, vai toda semana contigo, te acompanhando, trabalhando para que você se forme como mais um colega de profissão, trabalhando para que amanhã ou depois a gente se esbarre por aí, você num tribunal, você, por exemplo, exercendo até uma outra função, não só advogado, como juiz, promotor, procurador, e diga: oi, tudo bom, professora? Poxa, fui seu aluno. Então, a gente trabalha para ter aquele orgulho de ter aquele profissional como nosso colega e podemos ter ajudado pelo menos um pouquinho nessa trajetória que a gente torce que seja de sucesso. Então, é muito importante que a gente se prepare, porque lá nesse momento do exame, quem vai estar fiscalizando o seu código não tem nenhum compromisso com você. Não tem o interesse de que você venha se recuperar de um problema. Na realidade, ali é uma relação extremamente objetiva. O fiscal pode até ser simpático contigo, mas se ele encontrar no seu código alguma coisa que ele possa achar que está errado, ele vai retirar o seu código. Já vi numa situação de um Ministério Público, um aluno me contou de um candidato que teve o seu código tirado por conta de vários riscos e sublinhados que foram feitos. Então, a gente vai aqui se preparar para fazer essas anotações adequadamente. Eu vou analisar com você, item por item desse edital, e vou até te mostrar alguns exemplos, principalmente daquilo que a gente não pode fazer. É importantíssimo que você leve isso em consideração, que você avalie
essas regras. Vejam só, então, o que você pode levar para a sua prova. Olha o que o código, o que o edital diz. Legislação não comentada, não anotada e não comparada. Aqui nós temos uma legislação que não pode trazer, portanto, nenhuma observação. Nós já tivemos problemas com alguns códigos, e aqui eu vou me permitir fazer referência a algumas editoras, que antigamente chegavam a trazer observações, como é, por exemplo, o Código da Saraiva. Aliás, se o seu Vademecum é da Saraiva, eu aproveito até essa oportunidade para fazer referência e você agora aproveitar e abrir e fazer uma anotação com relação a algo que está ali anotado e que eventualmente pode te prejudicar. Vamos lá comigo. Com certeza você está aí com o seu código. Se o seu código for da Saraiva ou se ele não for, abra lá no artigo 156 do CTN. Vá lá. Abra o 156. O Código Tributário da Saraiva e o Vademecum também, ele vai trazer lá no final uma nota, uma observação. Nessa nota, ele vai dizer para você que há outras modalidades de extinção da obrigação que não estão previstas no CTN, como é o caso da novação, como é o caso da confusão. Veja só, a gente estuda que as causas de extinção do crédito tributário estão expressamente previstas no artigo 156. Aliás, a doutrina e o próprio STF vão dizer que, de certa forma, esse rol é taxativo. E esse rol é taxativo? Bom, o que acaba se consagrando é que as causas que dependem da vontade do contribuinte e do fisco estão ali enumeradas de forma taxativa. Somente essas hipóteses é que poderão extinguir o crédito tributário. Então, por exemplo, a novação, que vai exigir da vontade do particular e da vontade do Estado um interesse de extinguir uma obrigação já constituída e criar uma nova obrigação, precisaria estar expressamente prevista ali no artigo 156, mas não está. Então, a novação não extingue o crédito tributário. Diferente é da morte do devedor insolvente e da confusão. A confusão quando credor e devedor são os mesmos. Vejam só, nessas duas circunstâncias, independente da vontade do contribuinte, a consequência vai ser a extinção do crédito. Aliás, independente da vontade da autoridade fiscal. Não há como fugir a isso. O crédito se extingue. Mas o artigo 156, pela editora Saraiva, vai trazer lá no final essa observação. Se você não estudou, não teve um professor que te orientou, na hora de uma prova, o examinador pode colocar uma questão maldosa e perguntar qual é o entendimento da doutrina e até do STF com relação à natureza desse rol. E perguntar-lhe, por exemplo, se a novação extingue o crédito tributário. Se você estiver com o Código da Saraiva em mãos, é bem provável que você diga que sim, porque ele faz essa anotação. Mas o que eu recomendo que você faça agora? Aproveite, pegue agora o seu código e com uma caneta preta ou com uma caneta vermelha, risque em cima da expressão novação, para que você entenda que esta situação não extingue o crédito tributário. Diferente da confusão, diferente da morte do devedor insolvente. Então, a confusão você não risca, deixa aí a confusão, porque apesar de não prevista no 156, ela extingue sim o crédito tributário. Vamos continuar a analisar o que você pode levar. Códigos, inclusive os organizados, que não possuam índices temáticos. Índices temáticos que estruturam roteiros de peças processuais, que façam uma remissão doutrinária, que tragam jurisprudência informativos dos tribunais ou quaisquer outros comentários, anotações ou comparações. Nós encontramos alguns índices que dividem a legislação em temas.
alguns índices que chegam, inclusive, a propor um encadeamento de raciocínio. Esses índices são aqueles que o edital não quer. Então, procure uma legislação seca. Hoje, a legislação mais utilizada por alunos da graduação e mais recomendada pelos professores é essa legislação. Procure não inventar. Há, inclusive, professores de cursos preparatórios que montam códigos e temos até vademecum direcionado ao exame de ordem. Direcionado ao exame de ordem, já se preocupando com os requisitos, as vedações, as limitações trazidas no edital. Então, procure se ater a isso. O que pode ter? Leis de introdução ao código, instruções normativas, isso pode ter. Índice remissivo. Senhores, índice remissivo é diferente de índice temático. Índice remissivo é aquele que vai, ao final, dizer, olha, extinção do crédito tributário está lá no artigo 156 do CTN. Isso é um índice remissivo. Índice temático é aquele que vai conjugar dispositivos para te levar a uma conclusão. Esse não pode ter. Exposições de motivos, porque há alguns concursos públicos que não autorizam exposições de motivos por considerá-las como uma doutrina. Mas no seu exame de ordem não é considerada doutrina a exposição de motivos. Aliás, é bem interessante em algumas matérias que você leia as exposições de motivos, porque ali há até uma orientação de como interpretar essa legislação. Você pode levar também súmulas, enunciados, orientações jurisprudenciais, regimento interno e resoluções de tribunais. Tudo isso aqui você pode levar para fazer a sua prova. Toda essa legislação. Há, por exemplo, publicações só com as legislações do STF, do STJ, dos TRFs, você pode levar, dos tribunais de justiça estaduais, você pode levar isso desde que seja seco, desde que traga exclusivamente a legislação, a súmula, e que não tenha essa anotação, não tenha qualquer anotação. Então, venha lá, súmula número 1 do STF e o texto da súmula. Súmula número 2 do STF e o texto da súmula. Isso você pode levar para a sua prova. Bom, o que o edital autoriza que eu faça com esse material que eu estou levando? Você pode simplesmente fazer isso que eu vou fazer. Marcar o texto. Você pode fazer um traço ou você pode fazer uma remissão. Então, lá ao lado do artigo, escrever, por exemplo, a súmula 724 do STF. Você pode, por exemplo, colocar lá do lado do artigo da extinção do crédito tributário, você pode colocar o artigo do Código Civil que vai falar dessa extinção. Isso você pode fazer. Então, é isso que você pode anotar. Você pode fazer essa remissão e nem escreva ver. Coloca já lá a súmula. É claro que é para você ver. Né? Então, você vai fazer essa anotação desse jeito, da maneira mais seca possível. Você pode fazer isso até usando canetas coloridas. Você não é obrigado a utilizar simplesmente a caneta preta ou azul. Isso você vai usar na hora da sua prova. Por que você vai usar na hora da sua prova a caneta preta ou azul? Para que você não identifique a sua prova. Para que aquele que esteja lendo a sua prova, mesmo que te conheça, não saiba que a prova é sua. Então, você vai levar caneta azul ou preta. Eu vou corrigir. Você vai levar canetas azuis ou canetas pretas. Como assim, Carolina? Você vai numa papelaria e vai comprar uma caneta esferográfica de corpo transparente que você confie, de uma boa marca, uma caneta esferográfica de corpo transparente, preta. Uma não, leva 4.
Ou então leva 4 azuis. E não vai levar mais nada na sua bolsa. É isso que você vai levar. Você vai levar apenas o material que você pode consultar. Então, por exemplo, eu vou ser chata com relação a isso, para a gente ser bem detalhado. Você vai fazer a sua prova. O que você pode levar? Uma garrafinha de água, pega lá uma bolsa, bota uma garrafinha de água dentro, bota ali um sanduíche, já vou até te orientar, bota embrulhado num papelzinho, naquele plástico transparente, né? Você pode levar um salgadinho fechado, tudo de tal forma que seja bem transparente para que o fiscal não possa encrencar com isso. Então, levou isso. O que mais? 4 canetas da mesma cor e mesma marca. Você vai levar a sua carteira de identificação utilizada para inscrição no concurso. Se você foi assaltado, registre a ocorrência de tudo isso, leve essa documentação, leve um outro documento com fotografia, a sua carteira de habilitação, por exemplo, se você foi de carro, e o documento do carro. E o dinheiro para você ir e voltar, o dinheiro para você se locomover. Não leve mais nada do que isso. Não venha procurar se aborrecer. Ah, mas eu tenho o direito de levar tudo isso. Meus amigos, você está indo fazer uma prova. Procure fazer uma prova em paz, num ambiente de paz. Não vá levar uma série de materiais, leve somente isso, para que você não venha se desgastar antes da sua prova. É um momento tenso, é um momento em que ali, em 5 horas, você vai ser julgado por toda uma preparação de mais de 5 anos. É um pequeno espaço de tempo. Então, procure estar bem nesse momento. Então, é isso que você vai levar. Mas, quando você estiver em casa, você pode se utilizar para anotar no seu código das mais diversas cores. Então, por exemplo, é muito comum que a gente veja candidatos fazendo anotações, informando ali uma inconstitucionalidade. Como é que isso é? Como é que isso funciona? Vamos pegar um exemplo? A Lei 6830 de 80 traz para a gente, lá no artigo 38, uma exigência de um depósito preparatório na ação anulatória. Ela exige que, para a propositura da ação anulatória, a gente venha a realizar um depósito prévio. Esse depósito é exigível? Esse depósito é constitucional? Não. Por quê? Porque ele viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ele viola o próprio acesso à justiça. Então, o que o candidato pode eventualmente fazer? Tudo aquilo que é contrário, anotar de vermelho. Então, pode pegar, por exemplo, sublinhar essa exigência de depósito e colocar ali, preso a essa exigência, o artigo 5º, inciso 35 da Constituição e a súmula vinculante número 28. Que aí você vai trabalhar com um código que, para você, aquilo quer dizer que é inconstitucional. Então, você pode fazer isso. Esse tipo de informação, você pode fazer. Utilizar as cores dessa forma. Não há nada que proíba que você faça isso. Nós estamos lendo o edital juntos. Você pode fazer uma separação do código por clips ou por cores, sem anotação. O que você pode fazer? Você pode, por exemplo, pegar e botar um clips, até colorido, ali nas ações. Você pode pegar e botar, onde está a ação declaratória, no Código de Processo Civil, no artigo 4º. Aí você vai usar, por exemplo, um clips azul. Então, tudo aquilo que interessar a ação declaratória, você vai botar o clips azul. Você pode botar, por exemplo, a ação anulatória, que a gente acabou de falar que está lá no artigo 38. Você pode pegar e botar um clips verde. E tudo aquilo que disser respeito à ação anulatória, botar ali um clips verde. Você pode fazer esse tipo de separação. Ou então usar aquele papelzinho que cola, né, o tal do post-it, você pode colocar esse mesmo papelzinho. Mas você não pode fazer anotações nele. Então você pode ir colocando esse papelzinho, utilizar esse recurso para separar a sua legislação. Você pode também utilizar
separadores de códigos fabricados por editoras, desde que com impressão que contenha simples remissão do ramo do direito ou a leis. Então, por exemplo, se você compra, e há algumas editoras que a gente consegue encontrar, você entra numa livraria jurídica, tem lá aquele stand mostrando lá para você um monte de post-it, de etiquetinhas que você pode colocar no seu código. Você vai procurar somente colocar aquelas que tem apenas escrito assim, Código Civil, Lei de Execução Fiscal. Só isso. Nada que venha induzir a um entendimento doutrinário, a um entendimento jurisprudencial. Por exemplo, se um tiver escrito assim, artigo 38 da Lei de Execução Fiscal, ação anulatória, não pode colocar isso. Você não pode ter essa anotação. Então, você pode usar aquelas que têm apenas a referência ao código. Carolina, eu estou aqui mexendo no meu código enquanto você está falando, conferindo exatamente tudo aquilo que você está dizendo. Ótimo. Ótimo que você está fazendo essa conferência. E aí, Carolina, eu me esbarrei com uma etiqueta que eu comprei exatamente nessa situação numa livraria, e essa etiqueta traz ali um conceito, traz ali uma expressão. O que eu faço? Minha recomendação, corta agora. Tira ela agora daí. Você vai chegar para fazer a sua prova, é bem provável que esse examinador, que o fiscal, vá e fiscalize o seu código antes mesmo da prova começar. Mas imagine, por exemplo, que ao passar por isso, ele não perceba e deixe isso para lá. Não examinou isso na hora. Ah, então já precluiu. Ele não pode mais analisar o meu código. Claro que pode. A qualquer momento ele pode pedir novamente o seu código. E pedindo novamente o seu código, se então aí ele encontrar isso, ele pode retirar o seu material. Ele pode retirar o seu material e retirar a sua prova. Ele pode retirar o seu material, retirar a sua prova e te encaminhar à comissão de concurso para que, inclusive, seja instaurado um procedimento investigatório contra você. Então, aproveite esse momento. Enquanto nós estamos tendo esse bate-papo, faça isso agora. Vá conferindo agora nesse instante. Se você está assistindo esse vídeo agora e tem condições de fazer isso, dê até uma pausa. Vá pegar uma tesoura, vá pegar um material, uma borracha, para ir apagando aquilo que você está verificando que está em desconformidade com o edital. Para ser mais rigorosa contigo, o que eu fiz nessa nossa preparação, nesse material que eu separei para você, que você está vendo aí, foi exatamente pegar o edital e copiar para você. Eu nem sequer transcrevi. Eu copiei o edital e coloquei para você leia junto comigo, para que durante esse nosso bate-papo nós possamos ir acompanhando juntos o edital. Então, na sequência, como é que eu posso usar esse post-it, então? Eu coloquei aí para você uma imagem. Veja só. Tem alguma coisa escrita no post-it? Não. Eu poderia fazer assim, por exemplo, inconstitucional? Não, não posso fazer isso. De jeito nenhum. Você não pode fazer nada disso. O que você vai fazer aí é deixar esse post-it exatamente como ele está. Desse jeito, você pode utilizar o seu código. Você pode deixar isso aí. É assim que você vai fazer para separar. Ah, ao invés desses post-its, eu poderia usar um clips? Pode usar o clips. Mas use desse jeito, sem fazer uma anotação sequer. Deixe bem seco. Como eu disse, a prova pode ser tirada de você. Então, é assim que você vai usar o post-it. Como é que eu posso marcar? Veja aí um exemplo, né? Aquela marcação, exatamente como eu falei. Você pega e simplesmente sublinha. Você pega e faz aquela anotação. Aliás, nós temos alunos que têm esse costume, né? De sair fazendo esse tipo de sublinhado. Eu, pessoalmente, não consigo entender, né, um sublinhado desse tão extenso. Já vi até no Facebook algumas brincadeiras, né? Do aluno que sublinha o código inteiro. Tudo aquilo que ele viu, ele vai sublinhando o código inteiro. Ah, eu já li esse dispositivo, então sublinhei. Para que isso?
Para que você faz isso? Sublinhando tudo. Isso você pode fazer na graduação. O professor diz assim, olha, só cobra a matéria que eu dei. Aí isso você pode fazer. Né? Então você separou os artigos, porque aí você sabe que na hora da prova você vai direto naqueles artigos que o professor já trabalhou. Mas numa hora de um exame de ordem, em que a matéria que pode cair é toda, então por que eu vou fazer isso? Faça como? Sublinhe aquilo que é relevante. Então, por exemplo, aqui nesse nosso exemplo, nós temos aqui um artigo, organização sindical, entidade de classe, esse dispositivo aqui está falando do mandado de segurança coletivo. Então ele fala assim, que esteja legalmente, desculpe, deixa eu botar aqui para você melhor, que esteja legalmente constituída, em funcionamento há pelo menos um ano. Aí sim, eu estou colocando o quê? Os requisitos. Eu vou me lembrar depois de que eu preciso disso aqui, mais disso aqui. Entenderam? Então aí eu estou fazendo um sublinhado para me chamar a atenção daquilo que é relevante. Isso eu posso fazer no meu código. Posso sublinhar desse jeito. E posso sublinhar de várias cores, Carolina, como está aí? Pode. Eu tenho alunos que usam canetinhas de tudo quanto é cor, né? Me lembra a época de escola, né? De colégio em que, dentro da lista de materiais que sua mãe tinha que comprar, ela tinha que trazer ali canetinhas hidrográficas de 12 cores. Você pode fazer isso? Pode. Só te alerto o seguinte, nem leva na hora da prova. Nem leva isso na hora da prova. Porque o costume da gente é acabar usando. O que está ali à sua mão e você faz no dia a dia, você acaba usando. Então eu recomendo que na hora da prova você tire do seu estojo, tire da sua mão tudo aquilo que você não pode usar. Tudo aquilo que você não pode levar. Para que você nem corra o risco de levar esse material. Então vamos separar aqui aquilo que você pode usar e como você pode fazer essa sua remissão. E como é que eu não posso fazer a minha remissão? Olha só, o edital diz que as remissões a artigo ou lei são permitidas apenas para referenciar, olha o que ele diz aí, assuntos isolados. Quando for verificado pelo fiscal que é um advogado, então não é um leigo, não adianta você que está pensando em fazer o seu concurso pela primeira vez, achar que quem vai fazer a fiscalização é, como em outros concursos, um funcionário ali daquela instituição que foi contratado para isso. Não. Aqui, o fiscal é um advogado. Então, não adianta você achar que esse fiscal é leigo e não entende o que você está fazendo. Ele entende, sim, o que você está fazendo. Aliás, ele pode ter até o dolo em fiscalizando o seu código antes do início da prova. Ele pode ter o dolo de passar por cima e viu que você colocou ali uma anotação indevida e deixar. E no meio da sua prova, pegar aquela anotação indevida. Carolina, mas eu estou com o meu código cheio dessas anotações. O que eu vou fazer? Você tem tempo. Adquira um código novo e adquira um código limpo, que preenche todos esses requisitos e vá transferindo. Isso é até uma oportunidade de estudo. As suas remissões lícitas, aquilo que você for sublinhando, vá transferindo, então, para esse novo código. Faça isso. É um investimento que você faz para que você não tenha que ou se aborrecer muito seriamente ou ter que fazer esse exame mais uma vez. Então, você pode adquirir esse código ou então trabalhar com o seu código que está limpinho. E esse advogado, ele vai verificar se você, examinando, se utiliza desse expediente com o intuito de burlar as regras de consulta previstas nesse edital. Eu nem botei aqui, mas havia uma época em que o edital não era tão rigoroso desse jeito. E eu faço até um meia-culpa com relação a isso. Dando aula em preparatórios para a OAB, eu cheguei a montar um esquema que você tinha a sua peça, item por item, de cada uma das peças, de ponta a ponta, desde o endereçamento até a assinatura do advogado. E se fosse rito sumário,
até a exigência da indicação de rol de testemunhas, perito e quesitação na sua prova. Os meus alunos pegavam um post-it e faziam essa anotação. Isso é terrível. Na realidade, o que a OAB fez, né? A gente faz isso tentando ajudar o aluno, porque nós sabemos que há aquelas pessoas que, nervosas, ansiosas, acabam sofrendo daquele branco e esquecem tudo. Esquecem o que sabem. Então a gente fazia isso até no intuito de ajudar a dar segurança ao candidato. E a bem da verdade, tinha muita gente que passava nesse esquema sem saber verdadeiramente peticionar. Meus queridos, se prepare para essa segunda fase, mas se prepare para a sua vida jurídica. Se prepare tendo certeza de que você vai sair daqui sabendo peticionar. Gente, é como falar. A petição é como o falar para o advogado. É assim que a gente fala, é assim que muitas vezes a gente se comunica. Há processos que correm inteiramente sem que a gente troque a palavra e nem veja o julgador ou o advogado, pelo menos, da outra parte. Então é assim que a gente se comunica. Não deixe, portanto, de aproveitar esse momento em que você está se preparando para essa segunda fase para se preparar para a sua vida como advogado, para saber peticionar. Então, nesse momento, você vai aprender a peticionar, se é que você já não sabe. Ou então você vai aprimorar essa sua técnica de peticionar. Então, procure não articular os dispositivos e veja o que ele diz até colocando em negrito, esse texto é original, articulando a estrutura de uma peça jurídica. Esse material, vejam só, ele será recolhido, e eu estou sublinhando o que é mais importante, sem prejuízo das demais sanções cabíveis ao examinando. O examinando pode se submeter, portanto, até uma investigação criminal. É bastante sério isso que a gente está tratando aqui. Pode parecer bobagem esse tempo que a gente está gastando aqui, mas eu estou querendo que você leve para a prova um amigo. Como eu disse, um código que seja amigo. Que você não leve para a prova um código que possa te prejudicar. Nem um estranho, nem um inimigo. Estranho é aquele que você não conhece. Você pega e abre a sua prova, né, abre ele na hora da prova e ele até estala de tão novinho. Você está se apresentando a ele ali. E o inimigo é aquele que vai trazer coisas que te prejudicam durante a prova. Então, não faça isso. Procure fugir disso. E aqui eu coloquei para vocês um exemplo. O que está aqui nesse exemplo? Nesse exemplo, a gente tem, olha só, o candidato escreveu ali no post-it, botou ali uma observação. Ele pode fazer isso? Não. E vejam só, isso aqui, gente, é extraído do próprio edital do exame de ordem. Nós já tivemos editais que colocavam esse tipo de coisa. O que está escrito aqui? Vide artigo tal e tal. Meus amigos, como é que ele podia ter feito isso? Ele podia ter pego e escrito aqui, olha só, artigo 186 e 187 do Código Civil. E colocado o post-it como? Colocado esse post-it em branco. Ele não precisava ter escrito aqui. Ele podia ter deixado desse jeito. E é assim, ele não teria qualquer aborrecimento. Então, faça a sua remissão como você pode fazer. Não faça a sua remissão desse jeito, tá? Então, vamos trabalhar com um código que possa te ajudar na hora da prova. Não vá preparando um amigo para te acompanhar nesse momento. E o que eu não posso levar? Bom, algumas coisas são até repetidas do que a gente já falou. Código comentado, anotado, comparado, com organização de índice temático. Isso eu estou tirando do exame de ordem. Então, aquele código, por exemplo, que traz anotações. Quer ver um exemplo maravilhoso? Já vou citar até porque se você quiser seguir a sua carreira jurídica na área tributária, um importante material de trabalho que você pode ter, um investimento, até porque não é um investimento barato, códigos comentados são caros, é o código comentado do professor Leandro Pausen, que é juiz lá do TRF da 4ª Região.
O código comentado do Leandro Pausen, de Direito Tributário, é espetacular. Meus amigos, você faz qualquer coisa com ele, qualquer prova dessa você faz com ele. Ele pega nesse código comentado, ele bota abaixo de cada artigo ou dispositivo um outro artigo que tenha referência, que seja importante. Então ele vai colocar lá esse outro ou outros artigos. De quê? De lei, de Constituição, de decreto, de resolução, de instrução normativa. Coloca mais o quê? Coloca também trecho de jurisprudência, exatamente o trecho que faz a interpretação daquele dispositivo. Ali já tudo indicadinho. Às vezes colocando quem entende pró um determinado sentido, quem entende contra esse determinado sentido. Coloca também trechos de doutrina. Doutrina extraída de livros, doutrina extraída de livros estrangeiros, doutrina extraída de artigos publicados na internet ou em periódicos respeitáveis, né? Então ele coloca ali todo esse material espetacular, espetacular. No curso de pós-graduação que eu coordeno e no curso de pós-graduação, inclusive, em que eu sou responsável pelo conteúdo, e aí eu já até aproveito para te convidar, o nosso curso de pós-graduação em Direito Público, e estou te convidando porque onde quer que você esteja, você pode cursá-lo, porque nós temos a versão online para garantir mais acesso a todos os candidatos. Nesse curso, eu recomendo que você se utilize desse código, porque você está se preparando para a sua vida profissional, podendo utilizar ali todo o material que o universo jurídico lhe proporciona. No exame de ordem, esse material é restritíssimo. O que mais eu não posso usar? Jurisprudência. Professor, eu não posso levar o informativo do STF ou do STJ? Aquele informativo semanal que traz as jurisprudências, os acórdãos proferidos ali naquele período? Não. O que mais? Anotações pessoais ou transcrições. Mas, professora, eu comprei um código assim que saiu o edital. O código estava atualizadinho. E aí, saiu uma lei entre o edital e o código, e a prova. Será que isso pode acontecer? Nós vamos comentar isso na nossa próxima aula. Nós tivemos uma inovação. E essa inovação, antes do seu edital, era um projeto de lei. Essa inovação pode ser exigida de mim? A rigor, não. Não pode ser exigida. Mas olha só a maldade. O examinador pode te perguntar com relação ao que está em vigor. Ou pode te perguntar com relação ao que está em vigor até o dia anterior da publicação do seu edital. Veja só como ele pode fazer. E a gente tem a questão do Simples Nacional. Você deve já ter ouvido falar que hoje os advogados, por exemplo, podem aderir a esse regime simplificado de recolhimento de tributos. Isso pode cair na minha prova? Professora, já que pode cair, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a lei do Simples, a lei complementar 123 que está no meu código, e vou imprimir e juntar no meu código. Eu posso fazer isso? Olha o que está escrito no edital. Você não pode levar cópias reprográficas ou impressos da internet. Poxa, professora, eu não tenho essa lei no meu código. Eu posso imprimir da internet e levar? Na graduação, o que eu diria para você? Pode trazer. O professor mais razoável, querendo que o seu aluno se mantenha atualizado, pode trazer. Agora, e numa prova da ordem, o edital expressamente proíbe, você não pode trazer, você não pode utilizar isso. Professor, olha só, o meu código não é tão bom quanto o do meu colega. O código dele traz uma lei que o meu código não tem. Houve uma época, isso é uma coisa de 10 anos, que uma editora publicou um código novo, e o código era muito bom, muito bem feito, ele trazia remissões a outros artigos, mas remissões bastante ricas, né? Só que ele esqueceu de incluir a Lei Complementar 116, que é a lei complementar do ISS. Vejam só que falha grave. Ele não trazia essa lei. Professor, então eu posso pegar o do meu colega, fotocopiar e botar ali no meu código? Não. O edital não permite.
Então, o edital não permite isso. Não permite, por exemplo, é óbvio, mas a gente tem que falar, livros de doutrina, revistas, apostilas, calendários. Aí tem aluno que fala assim, professor, que mal há num calendário? Não pode, está expressamente proibido. Dicionários ou qualquer outro material de consulta. Olha como o edital é neurótico com relação a isso. Legislação comentada, anotada ou comparada. Súmulas, enunciados, orientações jurisprudenciais, comentados, anotados ou comparados. Vejam como eles até já disseram isso antes, mas quiseram o quê? Frisar que você não pode trazer isso. Né? A preocupação do edital para ser bastante claro, para que nenhum candidato venha dizer assim, não, mas ele não disse isso expressamente. Então há aí toda essa preocupação do que eu posso e o que eu não posso fazer. E o que acontece na hora da prova se eu estou com algum material desse tipo? O mais simples é que o material não vai ser utilizado durante a prova. Isso é simples. Quando possível e a critério do fiscal, ele vai fazer o quê? Ele vai isolar o conteúdo proibido. Pegando, por exemplo, um grampo, uma fita adesiva, rasgando, destacando ou qualquer outro meio. Vamos imaginar que você chegou lá com um código ótimo, mas esse código tem o tal do índice temático, desse índice ali, que é quase um esquema para a matéria. O que esse fiscal pode fazer? Ele pode falar assim, olha, se vira aí, mas tira isso do seu código. Aluno, candidato desesperado, pode fazer o quê? Pega e rasga isso do teu código. Poxa, mas o meu código estava tão bonitinho, eu vou rasgar isso. Bom, você pode escolher, né? Faz o seguinte, não rasga e gasta mais dinheiro com preparação, tempo e inscrição de exame. Vamos fazer outro. Ou você simplifica. Eu vou rasgar isso mesmo do código, porque eu vou me tornar um advogado, vou ser um advogado de sucesso e vou ter dinheiro para encher de código. Então vai lá, rasga e tira esse código, tira aquilo que não pode. Na mesma hora. Até se você tiver uma cautela extrema, e candidato de concurso é bom que tenha cautela extrema, eu vou fazer o seguinte, eu vou levar o meu código, aquele que é o meu xodó, que eu estou acostumado a ficar anotando, que eu tenho lá tudo anotadinho, e vou levar um outro código absolutamente limpo. Porque se o cara encrencar comigo, pelo menos eu tenho esse outro código. Faça isso. Cautela demais em exame, em prova, que é o tudo ou nada, nunca é demais. Então faça isso, né? Leve esse código. Agora, se for constatado que essa obra tem trechos proibidos de forma aleatória ou partes que inviabilizem esse isolamento, o candidato vai ser impedido do uso. Se for demais, poxa, o cara tem anotação no código inteiro. Eu tenho candidato que, por exemplo, junto do miolinho do código, aluno que eu já vi, que escreve um monte de coisa. Ou então, eu tenho um aluno que escreve tanta coisa que a lápis, depois apaga, e o cara apaga de tal forma que dê para ler. Senhores, eu já disse, o exame é feito, é fiscalizado por advogados. Essa informação vai estar ali. Ele vai verificar, ele vai encontrar isso e ele vai fazer o quê? Tirar o seu código. Você vai conseguir fazer uma prova sem código e agora desestabilizado emocionalmente? Vale a pena arriscar isso? Eu te pergunto. Pessoalmente, não vale a pena arriscar. E eu estou falando aqui para você, eu já fiz essa prova. Nós fizemos o exame de ordem e, por cautela, tudo direitinho. O examinando que durante a aplicação for encontrado portando, então, ou utilizando esse material proibido, ou se utilizar de qualquer expediente que vise burlar regras desse edital, por exemplo, olhar para a prova do colega, por exemplo, tentar consultar, trocar material com o colega, né? Por exemplo, vou trocar borracha, vou trocar papel, vou trocar caneta com o colega, tentar fazer qualquer coisa desse tipo
que vai ser acontecido? O que vai acontecer com ele? Ele vai ter as suas provas anuladas e vai ser automaticamente eliminado do exame. Mas não só isso. Além disso, quaisquer outras medidas legais poderão ser utilizadas contra ele, inclusive a instauração de uma investigação criminal contra essa fraude. Meus amigos, é fraude a concurso público. Você tem que contar em não correr o risco disso acontecer. Eu imagino que muitos que estão aqui se preparando para fazer esse exame têm o sonho de ingressar em uma carreira pública, em fazer um concurso jurídico. Você não pode ter, então, o seu nome atrelado a qualquer circunstância dessa espécie. É melhor que você não tenha o seu nome relacionado a qualquer fraude. Então, procure fazer essa prova com calma, anotando o que deve ser e o que pode ser anotado no seu código. Somente aquelas remissões, né? Revendo, então, o que pode ser feito no seu código, veja só, você pode colocar esse post-it. Você pode, por exemplo, colocar, né, clips aqui na lateral do seu código. Ah, professora, eu vou usar clips, então, de várias cores. Cada cor para designar uma ação. Você pode fazer isso. Não há nada que impeça que você faça isso. Não há problema. Ah, professora, eu vou fazer o seguinte. Tem uma legislação que é muito importante no meu código. Eu vou pegar essa legislação e vou simplesmente, como ela é extremamente relevante, eu vou pintar a lateralzinha assim, ó, da folha. E aí eu já vou direto nela e pinto toda essa lateral ali da folha, né? Posso fazer isso? Pode, não tem problema nenhum. Poxa, professora, é que meu código é aquele 3 em 1. E aí eu sempre tenho dificuldade de encontrar o Código de Processo Civil. Ou então eu tenho poucas cores de clips. Posso fazer essa anotaçãozinha? Pode. Isso aí você pode fazer. Veja, o edital disse que você pode usar as cores, você pode usar clips, você pode usar post-it. O que você não pode usar é ficar fazendo esse tipo de anotações duvidosas. Então faça isso. O que mais eu posso fazer? Ah, eu posso sublinhar. Eu posso anotar aqui, súmula tal do STF. Isso eu posso fazer. Ah, eu posso anotar de uma outra cor para dizer que aquilo ali é inconstitucional. Posso fazer, por exemplo. Ah, eu posso anotar também de uma outra cor para dizer que há uma condição ou há uma forma, né? Ah, tá na lei número tal, né? Posso fazer isso, não há nada que impeça. Ah, professor, eu quero botar ali uma anotação de que alguma coisa é alternativa, olha lá, ou posso fazer isso? Pode fazer isso, não há nada que impeça que você faça isso. Apenas o que eu quero que não aconteça com você é aquela situação que a gente contou lá no início, em que a gente comentou do candidato que foi surpreendido com um material que ele não podia utilizar. Gente, nós estamos, então, nesse momento em que é quase o final de toda a preparação que você vem fazendo há pelo menos 5 anos. Eu estou repetindo isso para que você pese bem esses últimos momentos. Faça as anotações que devem ser, que podem ser utilizadas. Ah, mas eu estou com o meu código aqui e está com um monte de outras anotações e ninguém me avisou até esse momento, eu vou usar do jeito que está. Não faça isso. Procure usar de responsabilidade. Nesse momento, nem eu, nem qualquer outro professor de cursinho, nem qualquer outro professor ou qualquer outro conhecido ou amigo seu vai estar sentado ali. O que vale é você. Nesse momento, está valendo a sua vida, está valendo a sua profissão. Às vezes, uma primeira reprovação, para você que está fazendo o seu primeiro concurso, mas eu estou fazendo de qualquer jeito. Ah, eu estou concluindo o 9º período, eu ainda tenho o 10º período para fazer à minha frente, eu não tenho prova. Senhores, a gente conhece um monte de pessoas que foi reprovada em um concurso público e que não conseguiu se recuperar logo para fazer um outro concurso. Eu tenho excelentes alunos.
Aqueles alunos que você dizia assim, poxa, muito difícil esse cara não passar na primeira prova. E aconteceu de não conseguir ser aprovado na primeira prova. Às vezes até porque fez desse jeito, descompromissadamente. E depois ficou na cabeça com aquela informação negativa de que ele não teria condições de passar na prova. Esse candidato acabou sofrendo desse problema e levando isso para alguns concursos. E só foi ser aprovado em concurso dali a 2 anos. Senhores, é muito tempo da vida de vocês. A gente pode resolver isso agora, daqui a pouco, daqui a alguns dias, ou a gente pode então postergar isso para frente. Por exemplo, você que está em seu 9º período, mas eu tenho muito tempo, leve isso a sério agora. Já saia do seu curso com a sua carteira da ordem garantida, com a sua inscrição nos quadros da ordem garantida. Não venha se aborrecer, eu posso tentar depois. Resolva isso agora. Então aproveite esse momento para fazer tudo certo, tá? Então eu estou chamando você e exatamente te estimulando a que você procure, nesse momento, se aplicar, fazer tudo certo. Você está estudando, você está analisando as súmulas, nós até vamos resumir isso para você ainda aqui no nosso curso, juntar as súmulas mais importantes, você está fazendo as provas dos concursos anteriores, você está usando o seu código, você está se dedicando, gastando o seu tempo nessa preparação. Não vá desperdiçar esse tempo com isso. Então aproveite essa nossa aula para conferir o seu código e ver tudo aquilo que está certo ou errado. Eu até te proponho o seguinte, senta com um colega com quem você está estudando, um colega de turma que também está se preparando para o exame de ordem, e faz o seguinte, troca o código com o código dele. Você fiscaliza o código dele e ele fiscaliza o seu código. Tudo aquilo que você achar que possa ser ilegal, sinalize para ele e peça que ele faça o mesmo com você. Aqui, vocês não concorrem por vaga. Aqui, se todos passarem, todos receberão o certificado de aprovação. Então não há competição. Procurem se ajudar. Procure estar ali do lado do colega e você encontrando um material, compartilhar esse material com o colega. Estudar juntos, crescer juntos. Esse é o momento para isso. Então, nós estamos aqui te orientando nessa preparação. Eu sinceramente torço que você continue se dedicando, que você continue nessa trajetória. E tenho certeza que, continuando nessa trajetória, você terá sucesso. Continuando nessa trajetória, daqui a poucos dias, você não será mais exclusivamente o meu aluno aqui no curso ProAB. Você vai ser, na verdade, meu colega de profissão. Quem sabe você pode ser meu aluno, mas lá no curso preparatório, no curso, aliás, de pós-graduação, para se preparar ainda mais para exercer essa carreira jurídica. Eu te dou parabéns, então, mais uma vez por esse momento e venho te convocar a trabalhar por sua aprovação, a qual eu desejo muito boa sorte.